Hoje você vai aprender a fazer uma cocada mineira de leite em pó, aquele famosão, tá? Deliciosa, diferente, não vai leite condensado, meus amigos. E a textura dessa cocada, eu tenho certeza que eu vou deixar você aí com água na boca. Então fica de olho nessa receita, não tira o olho, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o sabor, aparência e textura dessa cocada. Você aí é do meu time do Faça e Coma, faz e tem uns quilinhos. Se for do Faça e Venda, vai ganhar uma graninha, porque eu tenho certeza que ninguém vai resistir. Combinado? Então, antes de eu começar essa receitola, apoia o Willzinho aqui, senta o dedo aqui embaixo nesse like, vocês me ajudam demais. E se for novo aqui no canal, caiu de paraquedas é a primeira vez, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Chega de falação, vem comigo pra receita. Primeiro eu uso coco fresco, vocês estão cansados de saber, se você já é velho do canal, né? Você sabe que as minhas cocadas eu uso coco fresco, tá? Que eu descasco e fica dessa forma, tá bom? Eu até tenho aqui no canal um método de tirar coco da casca, vou dar até um spoiler, o do micro-ondas é sensacional. Eu consigo descascar esse coco aqui, ó, em menos de 3 minutos. Se você não viu, ó, clica aqui no card e assista esse vídeo, tá? É bem rápido, tá bom? Então, eu uso esse coco fresco aqui, ó. Eu vou triturar ele aqui no meu processador, mas se você não tiver processador, não tem problema. Você pode usar o liquidificador. Só aconselho você colocar aos poucos, tá? Coloca pouquinho, bate, retira. Coloca um pouquinho, bate, retira, tá? Até ficar na textura que eu vou mostrar pra vocês aqui a seguir. Olha só. É desse jeito que tem que ficar, tá vendo, ó? Um coco bem fininho, nem lembra aquele do mercado. E com o nosso coco já todo ralado, todo do jeito, igual eu ensinei na etapa anterior, nós vamos começar a preparar a nossa cocada, ó. Vou colocar todo o coco aqui. Aqui tem em média mais ou menos 3 cocos médios, que vai dar exatamente 700 gramas, se caso você tiver balança aí, tá? Tô usando 700 gramas de coco ralado fresco. E vou colocar aqui também o meu açúcar cristal, que tem exatamente 650 gramas. E agora, como sempre, nós vamos misturar isso aqui para esse coco soltar a umidade, o açúcar começar a derreter. Isso aqui vai virar uma bagunça de suco de coco com açúcar derretido, que vai ficar um aroma na sua casa, que eu tenho certeza que seus vizinhos vão até bater na sua porta para saber o que você está fazendo, viu? Que o cheiro fica muito agradável, muito bom. Isso é só o coco fresco que vai te proporcionar, tá bom? Se você é novo aqui no canal, os meus inscritos de antigos, eles me apelidaram carinhosamente de Rei da Cocada do YouTube, porque eu trouxe essa receita exclusiva aqui que eu tô mostrando pra você, exclusiva, que é de 2 amigos meus, o Carlos e a Nilma. Um abraço pra eles se eles estiverem assistindo, tá? Eles me ensinaram a fazer essa receita, que era o ganha-pão deles aqui em Minas, né? Então essa receita ninguém no Brasil tinha. E eu ensinei pra vocês, né? Em várias receitas passadas, de vários sabores diferentes. Esse aqui é mais um deles, né? Se caso você é novo no canal e não viu, ó, clica aqui no card e assista, tá? Como eu disse, essa receita é exclusiva, já rodou todo o Brasil, até mesmo os youtubers grandes, sabe? Os grandão já fez essa receita aqui. Só não menciona a gente, né? Mas não tem problema. O importante é replicar e ajudar as pessoas a fazerem, ganharem dinheiro no Faça e Venda, ou então aquelas pessoas que fazem para comer mesmo no final de semana, ou aquele docinho depois do jantar, né, que sempre tem que ter. Ó, vou misturar isso aqui, você tá vendo aqui que eu tô misturando, né? E vou esperar isso aqui, ó, começar a soltar aquele suquinho. Vamos lá. Olha aqui, ó, viu como é que solta bastante líquido, ó? Vamos deixar isso aqui cozinhar e dar uma reduzida desse líquido aqui, tá? E já eu volto para colocar o nosso próximo ingrediente, que vai fazer todo o diferencial pro sabor. Eu sei que você tá esperando por ele, tá? Então, bora lá aguentar a mão aí. Bom, chegou nessa hora aqui, ó, tá vendo, ó? A água praticamente quase que secou por completo, ainda tem um pouquinho aqui, ó. Mas é nessa hora que nós vamos fazer o seguinte, dar o sabor especial para essa cocada diferenciada mineirinha aqui, ó. Aquele leite em pó famosão que você sabe o nome, né? E só que eu não vou colocar ele direto, eu vou diluir ele na água, tá? Deixar ele aqui bem diluído, como se fosse uma espécie de mingau, tá? Ó, só mexer aqui, ó, desse jeito, ó. Olha aqui, completamente diluído. Tem uns grãozinhos aqui, mas vai derreter com o calor, tá bom? É isso aqui, pessoal, que vai dar o gosto diferenciado para nossa cocada.
E agora eu vou colocar um ingrediente aqui que é opcional, ou seja, você só coloque se quiser. É uma dica por fácil venda que é a glucose de milho, tá? A glucose de milho ele não vai interferir na textura, no sabor da sua cocada, não. O que ele vai fazer? Ele vai dar mais durabilidade na qualidade do sabor da sua cocada. Ou seja, essa cocada aqui que eu tô ensinando pra vocês tem 7 dias de validade, tá? Com a glucose ele vai ter os mesmos 7 dias, porém a qualidade dele vai ficar absurdamente saborosa, entendeu? Como se fosse feito no dia. Vai estar no sexto dia, no sétimo dia, como se estivesse novinho, tá? Então essa glucose tem esse diferencial. Mas lembrando, você só coloca se você quiser, tá bom? Ó, misturei isso aqui tudo, agora eu vou deixar isso aqui reduzir novamente e já eu volto aqui para poder finalizar essa cocada deliciosa para vocês, tá? Olha aqui, meus amigos, o tanto que já secou, ó. Tá quase desgrudando o fundo da panela, ó, e só que ela desce ainda em bloco, tá vendo, ó? Ela fica mais juntinha, ela tem que descer um pouco mais separadinha. Esse é o ponto da cocada, tá? Ainda não chegou, então vou mexer ela aqui de vez em quando, vou deixar aqui pra ela poder chegar no ponto. E depois que chegar no ponto, ainda tem uma dica que é a dica principal que nenhum canal falou pra vocês, tá? Só aqui o Will que ensina. Ó, então vamos esperar isso aqui chegar no ponto, eu já volto. Olha, amigos, chegou no ponto, ó. O ponto é esse. Olha só como é que ele já cai espedaçado, tá vendo? Esfarelado. É esse que é o ponto. Agora tem o segredo que eu falei pra vocês, né? Que tem que ter um segredo. Essa cocada, pessoal, é igual ao chocolate, né? Vamos dizer assim que tem uma técnica igual do chocolate temperado. Primeiro eu vou desligar meu fogo aqui, que eu esqueci, ó. Desliguei o fogo. Ela tem uma técnica parecida como temperar um chocolate, ou seja, a gente tem que reduzir a temperatura dela aqui, ó. Aliás, ela tem que chegar numa temperatura correta para ela começar a endurecer. Então, ó, é desligando a panela e ficar mexendo dessa forma, ó. E na hora que você vê que ela tá endurecendo aqui na sua mão aqui, ó, você já pode pegar e jogar dentro da sua forma, tá? Se você não fazer isso aqui, ó, a sua cocada ela não vai endurecer. E se você fizer isso e ver que ela não tá endurecendo, quer dizer que ela não chegou no ponto. Então você liga o fogo e mexa mais um pouquinho. Mas aqui é a batata, ó. Olha só como que ela já tá endurecendo, ó. Você tá vendo, ó? Tô mexendo aqui, ela já tá começando a secar, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Então é esse que é o ponto, ó. Então, ó, não vou nem mexer aqui mais, ó. Ela já tá esfriando com a panela e já tá endurecendo. Então, ó, vou levar lá pra minha forma. Simbora. Olha, dá uma dica pra vocês aqui, meus amigos, ó. Vocês viram que eu coloquei toda a minha cocada, ela tá secando, então tem que ser rapidinho aqui, tá? Ó, eu vou pegar um filme plástico, um plástico que você tiver aí qualquer, pode ser plástico de supermercado, sacolão. Ó, vou colocar dessa forma aqui, ó. E vou prensar, ó, a minha cocada pra ela poder acertar toda na forma, ó, com a mão mesmo. Pode ser com um copo, ou então com o meu famoso Amansa Marido. Você é velho do canal e você sabe o que é o meu Amansa Marido, né? Olha só como é que ficou retinho, olha. Olha só como é que ficou certinho. Lisinho na forma, né? Só que aqui, ó, se você quiser deixar ele lisinho desse jeito, pode deixar. Aí é só deixar ele esfriar, né? Só que eu gosto de dar um acabamentozinho meio diferente pra ele. O que que eu faço? Eu pego uma colher, tá? Essa é uma dica que eu nunca dei pra vocês nas minhas cocadas, tá? Ó, vou pegar a ponta da colher, ó, e vou arrupiando, ó. Desse jeito, ó, pra ficar com os cocos pra cima, ó. Tá vendo, ó? Pra dar um aspecto mais apetitoso pra cocada, ó. Viu aí, meus amigos, ó? Que dica show! Essa dica aí, as pessoas que pegaram a receita aqui não te deram, né? Tô te dando essa dica de bandeja aí, se você for do faça e venda ou do faça e coma, assim como eu, né? Pra sua cocada ela ficar mais bonitinha, mais apetitosa. Olha só que coisa mais linda, olha. Olha isso, olha. Top demais, né? Então, agora nós vamos deixar essa cocada aqui, ó, esfriando pra ela poder
pegar consistência, tá? E logo a seguir nós vamos cortar. Ah, mas antes uma informação bem importante que eu acho que eu esqueci de dar pra vocês. Eu tô usando aqui uma forma 30 por 20, tá bom? Essa forma aqui é a forma de canto liso, você acha facilmente na internet, tá? É aquelas formas de colocar em estufa para salgado. Se caso você não tiver ela, você pode fazer com a forma tradicional, aquela de bolo. Eu já fiz bastante com aquela forma aqui no canal. Só que essa aqui eu acho ela mais perfeita porque ela tem 2 centímetros de largura, então sua cocada fica com uma espessura perfeita, tá? Uma dica que eu dou aí pra você, principalmente se for do faça e venda, tá bom? Então agora sim, bora deixar isso aqui descansando um pouquinho para poder firmar e logo eu vou voltar aqui para cortar essa maravilha. Amigos, olha só como que ficou a cocada, que coisa mais linda do mundo, olha. Agora é bem simples. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês foi que eu coloquei aqui, ó, um papel manteiga, né? Eu untei com margarina e coloquei o papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, é só você untar toda a forma com margarina, tá bom? Dá no mesmo. Eu coloquei o papel manteiga porque olha só como fica mais fácil de desenformar, ó. Só eu pegar aqui, ó, e puxar, ó. Olha só como fica fácil, ó. Olha que show. Viu como fica fácil de desenformar? E outra coisa também, eu já tomei liberdade e cortei as minhas cocadas, tá? Essa cocada aqui eu corto sempre 5 por 8. Geralmente é o tamanho que eu gosto de cortar as cocadas. Fica bem bacana, tá? Mas vocês podem fazer quadradinhos menores, quadradinhos maiores, fica ao seu critério aí, tá bom? Ó, agora para desenformar, olha só como é que fica fácil. Amigos, olha que coisa mais linda que ficou essa cocada nossa. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso, que perfeição. Olha aqui atrás dela como é que fica bem lisinho, olha. Show, né? Queria dar uma dica pra você, se você for do Faça e Venda, antes de mostrar a textura dessa cocada. Se você quiser, ó, pode embalar naqueles plásticos adesivados, custa centavos, é muito barato. E sair vendendo e ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro, ó. Olha só, bonitinho, né? Uma dica que eu dou pra vocês aí, se for do Faça e Venda ou se você quiser embalar pra comer no decorrer da semana, ó. Agora, vem comigo ver a textura dessa nossa cocada. Olha só como é que é essa cocada, diferentemente das outras, ela é um pouco mais cremosa, mais macia, né? Olha isso aqui, pessoal, ó, ó, ó. Olha isso. Se você gosta de cocada, deixei você com água na boca, não deixei? Então faz um favorzinho aqui pro Will, senta o dedo de com força nesse like aí, pelo amor de Deus, que isso ajuda demais da conta. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se fizer essa receitola, me marque, hein? @WillProcopio. Até o próximo vídeo. Fui!